Aldenura, boa tarde, que Deus abençoe. Que bom estar com você em mais uma live do Centro Espírita 9 de Outubro. Que Deus nos fortaleça, nos ilumine, nos proteja hoje e sempre. Como é que está o som? Como é que está a imagem? Está tudo tranquilo? Estamos dando um tempo para a entrada dos nossos companheiros, nossos irmãos, nossas irmãs, para iniciar mais uma vez um estudo, algumas reflexões na live que nós já estamos acostumados a ver, a participar. Que bom que está ok, com a graça de Deus, que Ele sempre nos dê as condições necessárias para que possamos juntos estudar, aprender, desenvolver-nos e prosseguir nessa jornada, nessa caminhada maravilhosa. Nesse domingo maravilhoso de sol, nesse domingo que nós temos a oportunidade de muitas vezes estarmos com a nossa família, unidos, transmitindo os nossos sentimentos. E é bom, à tarde nós pararmos um pouco e refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Vamos nesse momento agradecidos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a todos aqueles que estão a emanar pensamentos positivos, bem. Vamos fazer uma prece para unir nossas mentes, nossas vibrações num só pensamento. Deus, Pai amoroso, Jesus, amigo de todas as horas, nesse momento em que vamos iniciar a mais uma live do Centro Espírita 9 de Outubro, rogamos as bênçãos de todos os irmãos, companheiros, guias, mentores, para que essa oportunidade se faça da melhor maneira possível. Que todos nós possamos, nesse momento, esquecer um pouco as problemáticas da vida, esquecermos os afazeres e nos ligarmos no Teu Evangelho. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, que ela transcorra verdadeiramente em nossos corações e que os nossos irmãos que agora vão adentrando, vão começando a participar dessa live, possam receber do alto as bênçãos, o amor de Deus e juntos aproveitarmos. Certo, da presença amiga de todos os nossos companheiros, que nós possamos dar por iniciado mais um momento de reflexão do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bom, Aldenora me passou que esse mês, o Centro Espírita 9 de Outubro está fazendo um trabalho com uma mensagem de André Luiz. Essa mensagem se intitula 10 maneiras de amar a nós mesmos. Ela está contida no livro Paz e Renovação, psicografado por Chico Xavier. Eu acho que mais do que necessário, todos nós estamos precisando disso, de começarmos a olhar de maneira diferente do que muitas vezes tantas pessoas demonstram a estar, Diante de tanta incerteza,
nós precisamos ter esse olhar voltado para nós mesmos, no sentido de nos amar. Porque estamos aqui por conta do resultado do grande amor que Deus tem para com todos nós. E nós, diante dessa certeza, precisamos confiar e trabalhar conosco mesmo para fazermos o melhor. E dentre essas 10 maneiras, foi nos dado o item 5, que tem como título Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Vejam só, essa é, digamos, uma das maneiras que André Luiz nos coloca para aprender a nos amar. E vamos conversar justamente sobre o que verdadeiramente ele está dizendo, não nas palavras, mas o que estaria justamente acima disso. Convido a vocês para que a gente possa estar trabalhando nisso, chegando aí os nossos companheiros. Rinaldo, que bom estar com você, muita paz, meu irmão, e tantos outros, sejam bem-vindos, que possamos estar a trilhar nessa oportunidade. Então nós começamos justamente a trabalhar o que ele nos diz, nesse título. Esquecer as faltas alheias. Então o que nós começamos a pensar é o seguinte: se ele vem induzindo-nos, nos convidando a esquecer, então o primeiro pensamento que nos vem, justamente decorrente disso, nós não somos convidados a esquecer de algo que não aconteceu. Então, se nós temos que esquecer, é algo que nos aconteceu, é algo que nos diz. E a partir daí, nós encontramos logo no início um convite. Se ele pede, nos convida para esquecer as faltas alheias, ele nos convida a nos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações e, consequentemente, estamos aqui para um aprendizado, um crescimento espiritual. Nós não estamos ainda em condições de termos uma condição melhor. Estamos trabalhando para isso. Então, quando ele pede para esquecer as faltas alheias, é nos lembrando que todos nós cometemos faltas, cometemos erros. Precisamos compreender isso e entender. Todos nós, independente de raça, de condição social, de religião, enfim, todos nós ainda estamos a caminho da perfeição relativa, que nós sabemos que teremos, que obteremos, o nosso avançar espiritual. Então, enquanto estamos avançando, enquanto estamos aprendendo, nós temos momentos que poderíamos falhar, que poderíamos acometer erros. Então, diante disso, nós precisamos lidar com essas situações. Todos nós estamos aqui a aprender, e esse aprendizado vem de diversas formas. E um desses aprendizados, uma das formas de realizarmos esse aprendizado, é no nosso convívio social. É estarmos juntos, caminhando junto com outros irmãos, com outros companheiros, com outras companheiras. Então precisamos lidar com isso. Precisamos entender qual a melhor maneira de lidar com essas nossos irmãos, esses nossos que estão ao nosso lado. E isso, com certeza, nós estamos aqui sendo bem orientados para esse empreendimento, digamos assim.
Então nos lembramos de imediato, por exemplo, né, dos 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos, né, que Moisés, né, nos mostrou, né, sendo inspirado, né, pela espiritualidade maior, né? E aí nós encontramos aí nos 10 mandamentos 4, né, mandamentos que estão diretamente ligados a Deus, nosso Pai. Mas os outros 6 têm a ver conosco e o próximo. Então a gente começa a perceber que é algo muito importante sabermos lidar com o nosso próximo. Então, lembrando dos 10 mandamentos, nós vamos encontrar primeiro, né, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Então começamos aí, né? Então temos aí um primeiro mandamento que nos fala sobre que nós temos um relacionamento com o pai, com a mãe. E precisamos, né, fazer bem esse relacionamento. Então, honrar pai e mãe é a nossa orientação. Quinto, não matar. Vejam só, valorizar a vida, né? Todos nós temos o direito à vida. Não nos cabe, né, querer tomar, né, o lugar de Deus. Só Ele, né, tem esse poder, né? Então, respeitar a vida do próximo, né? Não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Vejam só, né? Importante. Sétimo, não furtar. Veja só. Algo alheio, né? O que é nosso, né? O que nós recebemos, vamos cuidar, mas o que é do outro, respeitar, né? É dele, não furtar. Não levantar falso testemunho. Oitavo. Nono, não desejar a mulher do próximo, né? Ainda a questão, veja só, do próximo, né? Daquilo que não nos pertence, aquilo que, né, não está ao nosso alcance. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Vejam só. Então nós encontramos lá no princípio, né, um direcionamento para que nós pudéssemos viver bem, aproveitarmos essa nossa jornada enquanto encarnados, né? E temos, né, essas orientações maravilhosas. E vejam, quantas orientações diretamente está ligado ao nosso proceder diante do próximo. E aí vem justamente André Luiz a reforçar isso, né? A nos lembrar que nós temos, né, uma maneira, né, de olhar o próximo de forma melhor. Ou seja, se todos nós temos falhas, nós precisamos pensar como é que nós vamos lidar com essa falha diante do nosso companheiro. E a primeira coisa que ele diz é esquecer as faltas. E aí a gente poderia perguntar, mas como ele está dizendo esquecer? Se aconteceu, se aquele meu irmão falhou, vai deixar para lá? E como é que pode? Fazer de conta que não aconteceu? Não é por aí, né? Então nós precisamos entender, né, o nosso caminhar junto aos nossos companheiros. Então quando ele diz que nós deveremos esquecer, não é fazer de conta que não aconteceu, né? Isso é uma utopia, né? Aconteceu, né, alguma coisa, né, alguma falha, e a gente sabe que precisa ser refeita isso. Mas aí o que ele nos lembra? Que nós precisamos, diante dessa pessoa, diante desse nosso companheiro, diante dessa nossa companheira, que nós sabemos que fez algo que nós entendemos que é uma falha, que olhar para essa pessoa, que a gente não relembre isso todas as vezes. Por quê?
Nós precisamos, nessa ocasião em que vamos estar junto a esse nosso companheiro, essa nossa companheira, que a gente não volte, né, com um acontecimento, né, que passou, né, todas as vezes que olhar para o nosso companheiro. Nessa ocasião, né, a gente não vai lembrar disso. E para nos auxiliar a justamente a não vir à tona isso, porque é de uma forma natural, certo? Nós vamos, né, estar conversando com ele, estar à frente desse nosso companheiro, nós vamos lembrar de alguma coisa. Então, se nós sabemos disso, que vamos lembrar de alguma coisa, e pode até de imediato vir essa falha, que a gente retire da nossa mente, né, essa imagem, essa situação, e traga para a nossa mente uma imagem positiva desse nosso companheiro, né? Algo de bom que ele, porventura, certamente fez. Porque ninguém é 100%, né, bom, e ninguém, na atual conjuntura, no nosso caminhar, é 100% mal. Então nós vamos encontrar em todos nós falhas, né? Alguns momentos que nós, né, não seguimos exatamente como deveríamos seguir, mas também temos a oportunidade de realizar muitas coisas boas. Então nós temos, né, esses dois fatores. Nós fazemos coisas boas, legais, mas também, né, poderemos, né, nos encaminhar para fazer algumas coisas que não são tão boas. Então é dessa forma que nós começamos a entender a mensagem de André Luiz, né? Que nessas ocasiões que estejamos com os nossos companheiros, que nós possamos, né, lembrar de coisas boas e não só estar lembrando de alguma falha que a pessoa cometeu, né? E se nos lembrarmos, que nós possamos nessa ocasião vibrar por essa pessoa, para que ele possa superar uma situação, para que ele possa mudar, talvez, né, algum pensamento, alguma ideia, né, alguma maneira, alguma forma de agir. Ou seja, nós não vamos estar lembrando para julgá-lo, mas sim para auxiliá-lo na sua, né, no seu desenvolvimento, né, para melhorar. Então é dessa forma que nós recebemos essa orientação de André Luiz. Porque nós temos essa oportunidade de, ao mesmo tempo, sabendo que nós somos pessoas que podemos falhar, né, mas que desejamos que o outro possa justamente nos compreender e até nos auxiliar, deveremos fazer o mesmo para o nosso companheiro. E assim a gente caminha, né, de maneira melhor. E ele, né, nessa nossa frase, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. É o sentido de que, justamente, todos nós cometemos as nossas falhas. Mas, às vezes, nós, né, olhamos para a falha do outro, né, e tentamos encobrir a nossa falha, tentando enganar os outros e até nos enganar, né? E não podemos fazer isso. Nós não devemos, evidentemente, ficar com aquele peso, né? Com aquele remorso, aquele sentimento de culpa. Não é isso que ele quer dizer, né? Mas é no sentido de que precisamos nos conhecer, temos o entendimento que nós temos as nossas falhas, como todo mundo, e que precisamos trabalhar essas nossas falhas na medida que vamos, né, crescendo, que vamos nos desenvolvendo, que vamos conhecendo, né, ainda mais o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso proceder. E isso conosco mesmo, né, e com as pessoas mais próximas de nós, né. E nos lembramos justamente que temos ocasiões, nós que somos pais, por exemplo, né, às vezes, né, algumas pessoas agem dessa forma, talvez nós já tenhamos até em outras oportunidades agido dessa maneira. De que maneira? Quando alguém vem nos falar, por exemplo, o seu filho fez isso, isso e isso, né, contando para nós um fato, né, em que o nosso filho poderia ter cometido alguma falta, às vezes o primeiro pensamento, não, ele não faria isso, né? Não, de forma alguma, você deve ter entendido mal, você acho que não viu direito, né?
Ou seja, né, colocando o nosso filho, claro, evidente, né, nós amamos e tudo mais, numa redoma como se ele fosse diferente, né, de todas as outras pessoas. E não é por aí. Não é dessa forma que nós vamos ajudá-lo. Então, é dessa maneira que André Luiz vem nos convocar, né, para, né, não desculpar as nossas, né? Ou seja, não começar a colocar, né, desculpas, né, diante de um fato, da realização de algo que a gente precisa rever, que a gente precisa modificar. Então, nós começamos a olhar, né, e vermos como é que está o nosso direcionamento, né, diante desse processo que nós estamos a ver, né, na nossa vida, na nossa jornada. E isso dentro da nossa família, isso na sociedade como um todo, seja numa escola, seja no trabalho, na casa espírita, né? Então nós precisamos começar a compreender, né, o processo de evolução que nós estamos construindo juntos, né? Então precisamos uns dos outros. Precisamos justamente que as pessoas sirvam para nós de instrumento para o nosso aprendizado. Estão vendo? Às vezes, né, esses nossos companheiros que chegam até nós, né, mostrando determinadas atitudes, serve para que nós possamos repensar as nossas próprias atitudes. Não é para que nós possamos julgá-los, né? Pensarmos de forma, né, como se nós fôssemos diferentes, mas que nós possamos entender que estamos caminhando juntos. Sempre teremos essas oportunidades. E nós começamos a olhar isso de maneira que possamos trazer para a nossa jornada os ensinamentos, né, de Jesus, dentro daquilo que estamos a conviver. A partir do momento que estamos aqui para, né, crescermos através de, né, um trabalho que nós vamos fazer para chegarmos mais próximo de Deus, né, a partir do momento que compreendemos suas leis, a partir do momento que, né, seguimos as suas leis, estamos nos aproximando de Deus. Então temos que trabalhar essa nossa relação para com Deus. E quanto mais nós procurarmos, né, entendê-lo, procurarmos trazer, né, a sua mensagem para dentro de nós, nós vamos estar, né, trabalhando para que esse relacionamento esteja cada vez melhor, né? Mas nós também temos, né, uma missão de trabalharmos a nossa relação conosco mesmo, né? Começarmos a perceber quem nós somos verdadeiramente, né? Para que nós estamos aqui? Né? Que nós somos justamente esse filho amado de Deus, mas que, né, diante da jornada que nós iniciamos, nós, né, nos encaminhamos por alguns caminhos que não foram os corretos, não foram os que Deus nos mostrou. Então precisamos retornar, precisamos, né, rever esses nossos caminhos. Então uma relação que nós precisamos ter conosco mesmo, né? E aí vem Santo Agostinho nos mostrando, né, uma belíssima maneira, né, de olharmos para isso, é quando ao deitarmos, né, nós, né, pararmos um pouquinho, começarmos a buscar na nossa consciência, né, o que foi que nós fizemos durante o dia, né, aquilo de bom, aquilo que não foi tão bom, e começar a ajustar isso para o dia seguinte, para a nossa jornada. E tem um outro relacionamento que nós estamos aqui também para trabalhar, que é justamente a nossa relação para com o próximo, né? E essa nossa relação para com o próximo está aqui para todos nós, no sentido de que nós possamos, né, trabalhar da melhor maneira possível, né? Fazer com que essa nossa relação nos traga, né, os benefícios que estão aí para que nós possamos obtê-lo. E a melhor forma é justamente começarmos a modificar, talvez, algum olhar, né? A maneira como nós olhamos o nosso próximo. E Jesus nos ensinou
muito bem, maravilhosamente bem. Ele veio nos trazer uma lição e nos mostrou essa lição de maneira formidável, maravilhosa. Não só através das suas palavras, mas muito mais através dos seus exemplos, né? Então Jesus já nos mostrou, já nos disse que nós não deveríamos julgar ninguém, porque da mesma forma que nós julgarmos o outro, nós seremos julgados. Então Jesus já nos mostrou isso, né? E isso vai acontecendo na medida que nós procuramos chegar junto a esse próximo, né? Então, muitas vezes as pessoas, por conta disso, né, dizem, mas o ser humano é muito falho, né? As pessoas aí fazem muitas coisas erradas. E muitas vezes, né, com esse pensamento e não entendendo, né, esse processo que nós estamos de crescimento, elas fazem o quê? Elas fogem dessa relação. Elas procuram evitar essa relação. Até para que, não, de uma certa forma, não sofra. Porque, às vezes, a falha do outro nos traz, digamos, tristeza, nos trazem dor. Porque eles falham conosco. Nós, algumas vezes, nos decepcionamos com esse próximo. Mas não decepcionamos por quê? Porque nós esperamos mais do que eles podem nos mostrar, do que eles podem nos trazer. Vejam só. Porque justamente a gente não considera essa falha. Às vezes nós consideramos, sei lá, aquele nosso amigo, né, aquele nosso familiar, como eles, né, diante do amor que nós temos, tanto nós para com ele e ele para conosco, como se eles nunca fossem falhar conosco. Mas não é por aí. Não é pelo fato que ele nos ama que ele nunca vai falhar. Ele se esforça, assim como nós nos esforçamos, mas às vezes acontece. É aquela coisa de não foi por querer, né? Não foi de forma premeditada, né? As falhas ocorrem justamente nessas nossas relações das pessoas que nós amamos, muitas vezes sem nós percebermos, sem nós querermos. E acontece. Então precisamos trabalhar isso, né? É dessa forma que, mais uma vez, André Luiz vem dizer, esquecer as faltas alheias. Porque essas faltas estão também, e acontecem também, nesses nossos companheiros, nessas pessoas que nós amamos, que nós precisamos entender, né? Então vejamos, algumas vezes, trazendo para nós espírita, por exemplo, nós já ouvimos falar, né, que pessoas, né, estão lá envolvidas no trabalho, né, está com os companheiros, e diante justamente da sua condição, aqui é uma casa espírita, todos nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus, todos nós estamos aprendendo, estamos estudando, e aí cai naquela condição, infelizmente, precisamos trabalhar isso, achando que ali não vai acontecer falha nenhuma, tá? Achando que tudo vai acontecer de maneira maravilhosa e que todos nós vamos acertar sempre, ou seja, 100%, e não existe isso de 100%. E aí quando acontecem algumas faltas dos nossos irmãos, o que acontece? Sem ter esse entendimento, nós encontramos irmãos que saem de uma casa, né, que está ali há muitos anos, que dá seu apoio evidente, dá o seu trabalho ali, doa-se para ali, ajuda muito, mas por conta dessas falhas que ele não esperava, que de uma certa forma traz para ele uma decepção, ele simplesmente muda de casa, né? Não vou trabalhar mais aqui não, né? Aconteceu isso, me abalou muito, eu vou trabalhar em outra casa. Vejam só. Na outra casa vai ter irmãos, como todos nós, e que poderão acontecer falhas da mesma forma. Então precisamos entender que para que ocorra o nosso aprendizado, nós não poderemos fugir a isto, né? É um processo normal, né, na nossa jornada.
O planeta, né, está nessa condição ainda. Então precisamos o quê? Não é fugir, é trabalhar com esse processo, com esse fator. E cada um trabalha à sua maneira. Quando André Luiz nos diz que é para que nós não possamos desculpar as nossas, é entendendo isso, que da mesma forma que o nosso irmão falhou, nós também poderemos falhar. E até sem percebermos. Enquanto a gente está percebendo as falhas dos outros, outras pessoas talvez estejam sentindo algo que nós fizemos, que não percebemos e que prejudicou alguém, que decepcionou alguém. Então precisamos, né, nos apoderar desse processo que acontece e a partir daí trabalharmos com isso, né? Percebermos, né, a nossa maneira de agir para com o nosso próximo. Então cada um vai fazer da sua maneira, né? Então vamos começar a cuidar direitinho desses nossos relacionamentos. Sejam aqueles relacionamentos que nos trazem muita alegria, que nos fazem bem em muitas ocasiões, mas também daqueles relacionamentos que a gente vê que não é tão bem, que não nos traz tantas alegrias como o outro relacionamento, mas que são importantes, que são valiosos e que nós precisamos cuidar e saber lidar com essa nossa relação com o próximo. E isso nós recebemos de Jesus de maneira magnífica quando ele nos mostrou que um dos seus maravilhosos trabalhos foi justamente o trabalho maravilhoso de relacionar-se com os seus discípulos, mas também com todos os outros que estavam ali, que vinham até ele, né? Então, em todos os momentos, Jesus nos mostrou a maneira correta de estarmos ao lado dos nossos irmãos. É muito importante nós percebermos isso. Vejam só, Jesus, dentro da sua condição espiritual, ele tinha, né, tem, o dom de perceber, né, através das energias que nós passamos, diferentemente de nós, que só percebemos às vezes através de uma fisionomia que modificou, através da palavra, mas Jesus percebia a energia, sentia e compreendia a energia que vinha até ele. Não precisavam as pessoas falar para ele, mas ele já entendia todo o processo que estava ali ocorrendo com aquela criatura, né? Então, ele conhecia as falhas das pessoas, né? Os sentimentos falhos que as pessoas tinham, mas mesmo assim, ele lidava muito bem com esses nossos irmãos, sem colocar qualquer ato, qualquer pensamento de julgamento. E é o que nós poderemos fazer e deveremos fazer. E sempre procurar justamente, né, dentro das nossas condições, ajudar aqueles que precisam de ajuda. Nós nos lembramos, né, de algumas ocasiões que ele nos mostra justamente isso, né? Aquele nosso irmão, né, que em determinado momento subiu uma árvore para que pudesse ver a Jesus. Esse nosso irmão que era julgado por todas as pessoas, porque ele era cobrador de impostos, nosso irmão Zaqueu. Ou seja, ele cometia algumas falhas, então as pessoas não queriam estar ao seu lado, as pessoas fugiam dele, as pessoas o julgavam, achavam que ele nunca iria melhorar, ou seja, diversos sentimentos negativos. Jesus, na sua caminhada, mais distante do que as outras pessoas, mais distante do que muitas pessoas, ele viu aquele ser lá em cima da árvore. Ou seja, Jesus nos mostra que nós precisamos olhar
para as pessoas. Assim como ele fez, mesmo distante, mesmo aquele homem, né, aquele nosso irmão estando lá em cima daquela árvore, Jesus o enxergou. E aquela multidão que estava ali, eu acredito que a maioria deles não estavam enxergando o nosso irmão Zaqueu lá em cima da árvore, não. Não estavam, porque estavam prestando mais atenção em si, nas suas coisas, nas suas preocupações. Vejam só. Então Jesus nos mostrou que, né, mesmo sabendo que Jesus sabia, né, conhecia Zaqueu, conhecia, evidentemente, sabia das suas falhas, mas o viu. E quantas vezes nós, justamente, né, não queremos ver o nosso companheiro, porque ouvimos falar de alguma coisa, né, chegaram ao nosso ouvido e falaram: olha, fulano fez isso, isso, aquilo, outro. E a gente aí, por conta do que falaram, do que disseram, né, da falha que nos contaram, a gente não quer ver o nosso companheiro. E ele estava lá, né? E Jesus, né, olhou para ele. E fez mais, mesmo sabendo das suas falhas, o convidou, chamou para que, né, descesse daquela árvore, que chegasse, né, próximo a ele, e disse que, mesmo com as falhas que você tem, né, eu vou à sua casa. Vejam só. E nós, né? O que é que nós dizemos aos nossos companheiros que nos mostraram que já cometeram falhas? Né? Será que nós nos predispomos a ir à sua casa? Então nós começamos a entender esse processo que, né, estamos juntos a caminhar, né? Um outro momento muito importante, né, no processo de educação de Jesus, podemos dizer assim, é um momento em que, né, ele estava rodeado, ele sempre estava rodeado de uma multidão. Né? Muitas pessoas, né, os nossos irmãos, né, os discípulos estavam até com dificuldade, né, de proteger o mestre, né, para que não aconteça um acidente. E ele, em determinado momento, parou e disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Vejam só, né? Mais uma vez, uma questão de relacionamento. Naquela ocasião, Jesus nos mostrou, né, a questão, né, de estarmos, mesmo diante daquela situação, né, ele estava prestando atenção, né, à aproximação do outro, né, dos irmãos e das irmãs. Né. Ele estava atento a quem estaria se aproximando dele. Veja só, né? E isso, evidentemente, né, na condição dele, dentro da condição da energia, né, que os outros estavam a passar para ele. Ele estava a perceber toda a energia que estava ao seu redor. E nós sabemos, né? A nossa irmã, a história, né, não vamos entender, mas a história nos mostra, né, que a nossa irmã, que estava há muitos anos, né, com hemorragia, com a fé, né, que ela tinha de que naquela ocasião, mesmo que ela tocasse, né, a ponta do seu dedo, né, na ponta da roupa de Jesus, ela seria curada. E foi isso que ela fez. Ela tocou a ponta do seu dedo, né, no manto de Jesus. Jesus percebeu. E aí a pergunta em nós, né? Quantas pessoas esbarram em nós, quase nos derrubam e nós não percebemos aquele que esbarrou em nós, aquele que nos chama a atenção, porque aí que está, na nossa relação para com o próximo,
Diversas pessoas vão chegar até nós, não falando diretamente que precisa da nossa ajuda, que está ansiando por nossa ajuda, que está precisando de uma relação mais próxima de nós. Não vão falar, mas vão agir, vão fazer determinadas coisas para nos chamar a atenção, mas como a multidão, nós estaremos envolvidos em nossos problemas, em nossas situações, e nós não vamos perceber. E aliás, às vezes quando nós percebemos a falha do nosso irmão. Porque justamente às vezes acontece dele nos chamar a atenção através de algo que para nós se torna sendo uma falha. Um irmão que esbarra em nós, a primeira coisa que a gente faz, não tá olhando não, é? E na realidade talvez não seja, né? Por ele não estar olhando. Né? Vejam só. Ali foi uma ocasião que surgiu, né? Que era necessário acontecer para sermos chamados à atenção. Que existe um outro ser. Vejam só. Nós precisamos ter o cuidado, né, nessa nossa jornada. Cuidado justamente em todas as situações que com certeza acontecem na nossa vida, que muitas, na grande maioria, não são planejados por nós, mas que acontecem justamente para que nós tenhamos um aprendizado. E, na grande maioria das situações, tem a ver com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Nós precisamos entender isso. Tem uma história que me vem à mente agora, que eu li faz muitos anos, faz tempo que eu não me lembrava, mas falando nessa nossa conversa de relacionamento, talvez vocês até já tenham lido e possam lembrar até com maiores detalhes do que eu. Eu me lembro muito pouco, mas eu vou trazer o que eu tenho de lembrança com relação a essa história. Certa vez um jovem rico ia no seu carro bonito, né, na sua vida, né, de uma certa forma que ele achava maravilhosa, né, chamando a atenção das pessoas para si, né, na sua ostentação, e ia, né, numa estrada. Num determinado momento, ele ouviu um estrondo. E justamente ele percebeu de imediato, de maneira rápida, que tinham quebrado, né, o vidro do seu carro. Ele parou o carro. E aí notou que tinha sido uma pedra, né? Uma pedra que tinham jogado, né, no seu carro e que tinha quebrado, né, o seu vidro. Então ele, né, a partir desse momento já ficou, né, irado, né? Como é que pode ser isso? Quem foi que fez uma coisa dessas? E começa a olhar, né, quem estaria, né, ali por perto. E lá distante ele viu uma criança. Uma criança que estava lá diante. Como não tinha visto mais ninguém, ele percebeu, só pode ter sido essa criança. Então ele voltou com o seu carro, né? Desceu e foi falar com a criança, já com toda ignorância, né? Foi você que jogou essa pedra no meu carro? E quebrou aqui o vidro, reclamando, né? Como você faz uma coisa dessa e tudo mais? E aquela criança chorando, pedindo desculpa, mas, né, disse, né, e foi explicar para ele, né? Ele, sem querer ouvir, mas a criança falou, né, que foi a única maneira de chamar a atenção dele para que ele parasse e viesse auxiliá-lo, porque sua mãe estava passando muito mal e ele não sabia a quem pedir ajuda. Ele estava só e a sua mãe estava por demais doente e que ele precisava de ajuda para levar ela para o hospital, né, com urgência, né, com pressa.
E nesse momento, esse jovem parou, né? Vendo o desespero dessa criança na sua frente, né? Diante de uma dor, diante de um sofrimento. E rapidamente veio à mente, né? Na sua mente, né? O quanto ele tinha, né? O quanto ele tinha recebido de Deus, né? De bom, né? Ele tinha todas as condições e tudo mais. A diferença, o que aquela criança passava, necessidade, mas que ele não tinha olhado. Ele antes tinha passado naquele local e não tinha visto a criança. A criança tinha acenado para ele, né, tentado chamar a atenção dele para que ele parasse e ajudasse, mas ele passou com o carro. Ele não viu a criança. Então a criança fez com que a pedra atingisse o seu carro. Só aí, quando ele sentiu, né, algo, né, que o abalou, né, a pedra no seu carro, né, o carro que ele gostava, né, foi que ele parou. Então vejamos, foi preciso que houvesse uma pedra no seu caminho para que ele, né, olhasse para o próximo, olhasse para aquela criança. E finaliza a história dizendo que realmente aí ele ajudou. Eu não sei, evidentemente, os detalhes daquela coisa toda, ou se foi exatamente, né, na forma que eu falei, mas o contexto foi esse. Né? Um homem só atendeu o chamado quando a pedra atingiu seu carro. E aí a pergunta é, e nós? Será que precisa que o próximo, né, que as pessoas que nos rodeiam joga uma pedra em nós, né? Para que a gente possa, né, acordar, para que a gente possa olhar. Então precisamos estar atentos justamente, né, aos chamados, né, às mensagens que as pessoas nos enviam, né, de diversas formas. Né? O chamar a atenção das pessoas para a nossa jornada, principalmente nós que somos cristãos, nós, né, que já temos a mensagem de Jesus. Então, nós seremos praticamente convocados. É aquela situação, veja só, né, diante disso, né, do nosso entendimento, é aquela situação em que tem um irmão, que tem uma pessoa que está necessitando isso, e ao passarmos, o guia espiritual desse nosso companheiro que está precisando de ajuda, né, que aí nos conhece, né, nos percebe, né, e com o seu olhar espiritual percebe que nós somos cristãos, né, independente da religião, e que conhecemos o Evangelho de Jesus, ele, ao invés de encaminhar essa criatura a qualquer outro, vai nos encaminhar. Vai fazer com que essa criatura, diante de tanta gente, olhe para nós. E receba a mensagem, que essa pessoa vai ajudar. Ele é um irmão, ele é um cristão. E aí? E nós? Vejam só. A mensagem de hoje, né, a mensagem que o Centro Espírita 9 de Outubro nos coloca, é uma mensagem muito especial, né? André Luiz nos alertando, nos chamando a atenção com relação ao próximo, né? O título da mensagem de hoje, para a nossa reflexão, para aqueles que chegaram depois, é Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Então, nós estamos no chamado, mais uma vez, no ano, num domingo chamado Domingo de Páscoa, né? Em que, né, se comemora, né, os nossos irmãos católicos, né, o momento, né, da ressurreição, né, de Jesus. E o nosso entendimento quanto espírita, né, naquele conhecimento que nós temos, nós compreendemos que o domingo de Páscoa, diferentemente como tantas pessoas
tende a trazer nesses nossos dias, fazendo com que ele seja um domingo, materialmente falando, de uma mesa abastada, muita comida, né, para as crianças, ovos de Páscoa, chocolate, muito chocolate, né, música, dança, aquela coisa toda. Mas para nós o domingo de Páscoa é um domingo de reflexão que nos faz justamente um chamado para a nossa renovação, né? Nós renascermos novamente. Então, a partir do momento que nós temos mais uma oportunidade, que nós refletimos justamente sobre essa nossa renovação, que nós possamos nos renovar justamente diante dessa nossa necessidade de estarmos diante do nosso próximo, diante dos nossos irmãos, né? Como é que nós estamos com eles? Qual digamos, a resposta que nós estamos dando aos vários relacionamentos que nós temos diariamente com os nossos companheiros? O que é que nós estamos levando para eles? O que é que nós estamos levando de mensagem para ele, não só através das palavras, mas também através dos nossos gestos? Nós precisamos reavaliar. Não julgar. Não olharmos de maneira tão negativa, né? Como muitas pessoas, né, agem, né, e pensam, né? Às vezes alguém já diz: fulano não tem jeito não. Esse daí não tem mais conserto. Que nós possamos, né, falar e comentar justamente o contrário. Não só falar e comentar, mas também trazer dentro de nós, né, a certeza que tem. Nos lembrando da mensagem de Jesus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, hoje, ele nos mostra uma maneira de ser que não é a correta, mas que nós temos a certeza de que haverá, né, oportunidade para que ele possa melhorar, para que ele possa modificar. Assim como nós também. Então hoje, né, o domingo de Páscoa cai para todos nós com um momento que nós, né, vamos, né, refletir sobre a nossa maneira de ser, a nossa maneira de olhar, né? Repensarmos de como estamos, né, lidando, como é que nós estamos trazendo os ensinamentos de Jesus para dentro de nós, para a nossa vivência interior e automaticamente a nossa, né, vivência exterior. Nós precisamos, né, nos renovar todos os dias, né? Que esse sentido do domingo de Páscoa seja para nós todos os dias da nossa vida. Sempre encontrar momentos em que nós possamos fazer essa nossa renovação, né? De conduta, né? De pensamento, de ideais, né? E fazendo com que, né, esse nosso pensamento, né, que nos faz crescer, seja também, né, levado para os nossos companheiros, né? Então, entendendo que haverá momentos de renovação para o nosso companheiro, que bom. E que dentro do possível nós vamos auxiliá-los, né? Indiretamente, quando aí a gente faz uma prece, quando a gente, né, faz um pensamento positivo para aqueles nossos irmãos e irmãs, mas também diretamente, nas primeiras oportunidades, que a gente não possa, nas nossas palavras, cobrar do nosso companheiro, né? Por que você fez isso? Isso é maneira de você agir? Não, né? Isso é uma cobrança, né? Vamos procurar entender o porquê, quais foram as razões que fizeram com que o nosso companheiro, com que a nossa irmã agisse daquela maneira. Porque nós não sabemos, aí que está. Quando nós julgamos pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de olhar. E nós temos uma visão, e na realidade, às vezes, a maneira como nós olhamos não é
né, é exatamente aquilo que aconteceu. Então precisamos, né, trabalhar isso muito bem. Né? Então todos nós temos essa necessidade, né, de que os outros procurem entender, mas, né, na maneira correta, né, naquilo que nós vivenciamos. Ninguém pode me julgar se não conhece verdadeiramente quais foram as minhas intenções, quais foram as minhas razões. Mas isso também está para o outro, para o nosso próximo. Né? É importante isso, né? Esse nosso entendimento. Né? Então, que para todos nós possamos, né, levar para os nossos dias, né, essa reflexão maravilhosa, né, dessa mensagem de André Luiz. Né. Vamos, né, acompanhar, ainda temos, né, a semana que vem pela frente, né, outras lives, né, da instituição, né, Centro Espírita 9 de Outubro. Vejam só, esse mês, né, é sobre a mensagem de André Luiz, 10 maneiras de amar a nós mesmos. Hoje nós tivemos uma das maneiras. Nas outras lives vamos ter as outras maneiras. Então vamos participar, que serão muito importantes justamente para que a gente possa, né, continuar a nossa jornada de crescimento. Né? Com esse entendimento, né, da nossa maneira de ser para com o próximo, automaticamente recai sobre a mensagem de André Luiz, ou seja, faz com que possamos nos voltar e automaticamente nos amar melhor. Né? Estarmos justamente nesse aprendizado de amor, que é o convite que Jesus sempre nos faz a todo momento. Né? Amarmos. Amarmos a Deus, amarmos a nós mesmos e amarmos ao próximo sempre. Né? O amor seja o nosso guia. Então, obrigado a essa instituição maravilhosa, em especial a nossa irmã Aldenora, aos nossos companheiros, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui nesse domingo maravilhoso a refletir sobre essa mensagem e trazendo para nós essa oportunidade de, no dia a dia, estarmos a nos renovar. Então, para vocês, né, um feliz domingo de Páscoa nessa reflexão que nós temos como entendimento, né, de nossa renovação espiritual, né, e que nós possamos estar junto de todos aqueles, agradecendo a Deus pelos nossos companheiros, por todas as pessoas que caem, né, que estão, né, na nossa vida, sejam diretamente ou indiretamente, evidentemente. Então nós temos companheiros nossos que estão na nossa vida só pelo simples fato de terem encarnado, né, nesse tempo como nós. E que nós poderemos auxiliar e estamos, né, ajudando na medida em que fazemos nossas preces, né, que emitimos nossas energias. Tá certo? Então vamos fazer isso, nos lembrando dessa necessidade de estarmos junto dos nossos companheiros, não vamos julgar, né? Aos nossos companheiros de doutrina, certo? Vamos nos auxiliar uns aos outros, vamos estar felizes por estarmos juntos, né? E transmitir isso, essa nossa felicidade, né? Vamos de vez em quando pudermos, evidentemente, já que a gente não tem um abraço, né? Hoje o abraço faz tanta falta, né? Quando a gente chegava, dava um abraço. Já que a gente não tem um abraço, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos falar, vamos expressar esse nosso amor, né? Vamos chegar junto aos nossos companheiros, que a gente não viu durante alguns dias, e dizer que bom estar com você. Às vezes, algumas pessoas só querem ouvir isso para se sentir melhor. Vamos expressar esse nosso amor. Vamos dizer, né, que bom que Deus permitiu que a gente estivesse junto nessa jornada. Né? Vamos falar isso mais vezes. Né? Eu te amo, como é bom você, né, estar na minha vida. Né? Então vamos expressar, né, palavras boas, palavras de ânimos, né, demonstrando o nosso sentimento aos nossos companheiros sempre que tivermos oportunidade. Então, com isso, nós vamos finalizar agradecendo a Deus, né, rogando muitas bênçãos, né, nesse momento. Vamos fazer uma prece de agradecimento.
por tudo que estamos a receber e vamos continuar sempre a receber. Que bom que a luz do Evangelho brilha sobre todos nós. Independente do que façamos, independente do que sejamos, a luz do Evangelho brilha sobre todos nós. A luz do amor de Deus, de Jesus, brilha sobre todos nós. Que possamos aproveitar, que possamos nos guiar através dessas luzes. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, por tudo isso, por muito mais. Que possamos perceber o quanto nós somos amados, o quanto nós somos queridos, em tudo aquilo que está ao nosso redor. Até, inclusive, as dores. Porque essas dores, essas aflições são necessárias para o nosso progresso espiritual. Ou seja, Deus permite que assim aconteça em algumas ocasiões, devido ao seu amor para todos nós. Então que nós possamos aprender, que nós possamos buscar as razões, quais são os aprendizados que essas dores, que esses sofrimentos estão trazendo. E diante disso, continuarmos a nossa jornada, confiantes e tendo a certeza que passará. Tudo passa, menos o amor grandioso de Deus. Então, certo da presença amiga de Deus, de Jesus, dos nossos companheiros, guias e mentores, agradecidos por isso, é que nós finalizamos mais uma live e que nós possamos continuar a nossa jornada nessa paz. Muita paz a todos. Obrigado, gente, por suas vibrações, por terem tido a paciência de hoje e que foi bom. Foi bom estar com vocês, receber essa energia e vamos continuar juntos, num só pensamento. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, Aldenora. Obrigado, Charles. Que Deus te abençoe também.